Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel. Como os irmãos sabem, hoje é o nosso 4º domingo estudando Daniel. E nos 3 primeiros domingos nós ficamos mais fazendo uma reconstituição, criando o fundo histórico da história, né? Porque o livro de Daniel é um livro profético, é um livro como já foi dito, de muita importância para o entendimento da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. É um livro muito importante para o entendimento da profecia bíblica. Eu diria que é o livro mais importante dentro do estudo da profecia bíblica, porque é um livro que tem profecias muito abrangentes, como diria o Márcio, né? Muito abrangentes, que vem desde profecias antigas, do ano 600 a.C., e tem profecias que falam a respeito da tribulação, que é um tempo que ainda nem chegou. É um tempo que está no futuro. Nós ainda nem chegamos lá. Ou seja, já tem 2.617 anos de profecia e avança ainda para o futuro. Vamos dizer, 2.650 anos de profecia. É um período de tempo muito amplo, né? Nós aqui que temos 12 anos, 14 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, quase 50 anos ali, né? Você vê o que é a vida, né? Nosso tempo de existência, 15, 20, 30 anos. Você viver muito 100 anos, aqui são 2.600 anos de profecia. É geração demais. É coisa demais acontecendo. E o Daniel abrange isso tudo. Ele é um livro grade, né? Ele é um livro grid. Ele é um livro sobre o qual os outros vão se encaixando. Em especial, os irmãos sabem bem disso, o livro de Apocalipse. Como o pastor falou recentemente, se você quer entender o livro, acho que foi na pregação do domingo passado, se você quer entender o livro de Hebreus, você tem que estudar Levítico. Se você quer estudar Levítico, você tem que entender Hebreus. Um lança luz sobre o outro. Um complementa o outro. Se você quer entender Apocalipse, você tem que conhecer o livro de Daniel. Se você quer conhecer mais ainda o livro de Daniel, você tem que conhecer Apocalipse. Um complementa o outro. Um lança luz sobre o outro. São livros complementares. É lógico, toda a Bíblia se interage. A palavra de Deus tem essa unidade. Quando você estuda Gênesis, Gênesis lança luz sobre todos os outros 65 livros e recebe luz de todos os outros 65 livros. Apesar de ser a Bíblia ser uma coleção, na realidade Bíblia, né, significa coleção de livros, apesar de serem 66 livros escritos por aproximadamente 40 pessoas diferentes, ao longo de 1.500 anos, é 3 vezes a história do Brasil, ainda assim ele tem uma unidade. Porque foi um só autor que escreveu essa coleção de livros, que é o Espírito Santo. Pedro fala isso, que foram homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então Daniel, ele tem uma importância muito grande. Ele é um livro que lança luz e recebe luz de todos os outros livros, em especial o livro de Apocalipse. Então, nas primeiras 3 semanas, nós ficamos criando o fundo histórico. Em que circunstância esse livro foi escrito, né? Porque isso é importante. Porque Daniel, ele é um livro profético, mas também ele é histórico. Ele tem historinha para contar. Ele conta a história daqueles 4 rapazes que foram levados cativos. Ele conta a respeito do testemunho que esses 4 rapazes deram diante do mundo inteiro. Não somente diante dos anjos e dos demônios, mas também do maior rei que existia, que já existiu na história da humanidade, que foi o Nabucodonosor. E é a própria Bíblia que fala isso, porque se a Bíblia coloca Nabucodonosor como ouro, é porque ele foi o maior de todos os 6. Gentílicos.
Nós não estamos falando de Davi nem de Salomão, que nós estamos falando de reis gentílicos. Dentre os gentios, Nabucodonosor foi o máximo, né? Foi a cabeça de ouro. Depois dele a coisa só veio piorando, caindo em grau de valor: prata, bronze, ferro misturado. Então Daniel também tem esse contexto histórico. Por isso nós gastamos 3 semanas explicando o rei do Egito brigando com o rei da Síria, passando por Jerusalém, Joaquim, Joacás, Zedequias, aquela história toda, mesmo sem data show, né? Nós fizemos um mapa imaginário aqui, então os irmãos agora estão contextualizados. Nós sabemos que, vamos ao nosso texto, né? Daniel, em Daniel 1:1, diz o seguinte: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aqui em Daniel 1:1, ainda não está falando da destruição de Jerusalém. Esse versículo aqui, ó, Daniel 1:1, ele está falando do ano 605. Aí o príncipe herdeiro do trono de Portugal, eu não vou nem falar o nome todo dele, porque é gigantesco: Dom Pedro de Alcântara, Felibino, Silisbino, Ralabino, Joaquim, não é? Lembra? O nome de Dom Pedro I é aquele tamanhão. O príncipe herdeiro do trono português, filho de Dom João VI, às margens do rio Ipiranga, recebeu as cartas do seu ministro José Bonifácio, revoltado com as intenções da coroa portuguesa com relação à colônia que ele tanto amava. Ele tirou a sua espada da bainha e proclamou a independência do Brasil. Existem circunstâncias históricas que cercam esse evento. Se nós formos lá e estudarmos a política da época, o que estava acontecendo, a gente entende melhor esse evento. E a gente estudando a história a respeito do momento em que esse livro foi escrito, porque ele foi escrito no momento da história, a gente entende melhor o livro. E o ano que Daniel está citando aqui, ó, foi há 2.617 anos atrás. Foi no ano 605 a.C. Faltavam 6 séculos para Jesus Cristo nascer, filho de Maria. Ele era um rapazinho, seus 14, 15, 16 anos. Ele fazia parte da nobreza. Os palácios não tem lá os duques, os marqueses, os barões, os viscondes, Visconde Sabugosa. Tem lá os viscondes. É a nobreza, é aquele que não é o rei, não é a rainha, não é o príncipe, mas são nobres. Ele fazia parte da nobreza. Ele não era um qualquer, ele tinha um nome, um nome de garbo, de elegância. E ele está lá no palácio dele. E, apesar de ser um crente, apesar de ser temente a Deus, apesar de buscar a educação que vem da palavra, nós vamos ver isso mais para frente, ele foi educado na lei do Senhor. Os pais dele tiveram o zelo de inculcar, isso foi falado ontem, né, pastor? De inculcar, colocar na cuca dele a palavra de Deus. Aí ele, porque existe uma palavra que promete isso, se você ensina para a criança o caminho que ela deve andar, ela pode chegar até os 200 anos de idade, mas ela não esquece aquilo. A APEC que eu digo, né? É o mote da APEC. E ele teve esse treinamento na palavra. Mas como nação, a nação estava afastada de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o grande motivo de Deus permitir que um rei ímpio, um rei que não conhece a Deus, saísse lá do seu trono, lá a 2.000 quilômetros de distância, e viesse aqui para sitiar Jerusalém, dentro da vontade de Deus, é por causa do pecado. E Deus já vinha avisando isso para Israel, desde a época de Moisés.
no ano 1450. 850 anos antes, Deus já tinha avisado. Se você colocar essa lei no seu coração e obedecer, vai dar tudo certo pro seu lado. Lembra lá do Monte Ebal e Gerizim. Mas se você insistir em desobedecer essa lei, eu vou ter que te disciplinar. Eu te amo, então eu vou ter que te disciplinar. E a forma, nós vamos ver como Deus disciplinava, ele pegava um rei gentio, um assírio, um babilônio, um egípcio, e usava como vara. Antigamente tinha isso, né? As nossas avós, nossos pais, hoje em dia os pais já não praticam isso mais. Sorte de vocês, viu? Sorte e azar, né? Pegava lá a varinha de marmelo, pegava lá, ia lá, arrancava as folhinhas, tudo, ficava só a varinha, ó, pif, sapecava a perna da gente. Pois é, então você é feliz. A sua mãe te ama. Porque fala que quem retém a vara odeia o seu filho. Né? Pois é. É a disciplina de Deus. Isso tudo é psicológico. Deus, ele é esperto, ele é inteligente. Ele conhece esse hardware aqui. Porque as coisas que... os grandes momentos da nossa vida, aqueles que a gente se lembra com maior clareza, é aqueles que foram fixados com adrenalina. Você não lembra... O que você comeu de almoço no dia 14 de fevereiro de 2008? O que você fez para eles? Ninguém lembra. Vou lá lembrar o que eu comi no dia 12 de janeiro de 2001. Não lembro. Mas tem aqueles momentos em que houve uma descarga de adrenalina, que é uma substância química que o próprio corpo produz, que normalmente é uma substância que o corpo descarrega quando você passa por uma situação de muito medo, de muita alegria, de muita euforia, né? Você passa aquele aperto, o cara sai correndo a você com um revólver para te matar, que você não vai esquecer nunca mais. O momento que você entra assim no hospital e vê aquela Lulu sentada na cama lá tomando um cafezinho, né? Foi uma felicidade muito grande. Então são os momentos de adrenalina. Os melhores, mesmo lá da sua infância mais antiga, tem coisas que eu lembro lá dos meus 3, 4 anos de idade, mas porque teve uma descarga de adrenalina muito forte naquele momento. Era muito medo, muita alegria. Então Deus é inteligente, ele sabe, para a criança prestar atenção no que você está falando e aprender com aquele errado, dá uma varada nela. Aquilo vai gerar uma descarga de adrenalina nela. Aí aquilo vai ficar fixado na memória. Aí a criança ela vai lá de novo enfiar o dedo no bolo da mamãe, né? Ela lembra aquele momento que foi marcado com a descarga de adrenalina. Eu falei, se eu enfiar o dedo nesse bolo que a mamãe acabou de tirar do forno, além do bolo ficar furado, eu posso queimar o dedo, né? Por isso que ela falou para não fazer isso. Ela lembra daquele ardido da varada na perna e ela, melhor não, né? Ela pensa consigo mesmo. Então Deus, para ensinar o judeu que seguir outros deuses não é legal, ele permitiu que Nabucodonosor fosse a sua vara. E foi lá e disciplinou Israel. Levou Israel cativo. E deixou o profeta Abacuque confuso. Foi citado ontem na nossa reunião de diretoria, vamos dizer assim, né? O Abacuque, ele estava estupefacto, né, com duas coisas. Ele estava... Primeiro, nós somos o povo de Deus. Aqui é o lugar onde Deus falou que ia estar o nome dele. E eu estou aqui no alto do monte, assentado na beirada de uma caverna, vendo um povo que segue a Marduk, segue a Nebo, segue a um Deus que não é Deus, que se prostra diante da pedra e do pau, que se prostra diante do gesso, vindo aqui destruir o templo do Deus que eu tenho certeza que é verdadeiro. Eu estou confuso, Deus. Abacuque, como é que eu faço? Eu tenho que continuar crendo em ti? O Senhor deixou de ser Deus? Te derrubaram do trono? Era essa a estupefaciência de Abacuque, né? Era isso que deixou ele atordoado. Eu estou vendo ali os cavalos de Nabucodonosor pisar na vinha que a minha mamãe plantou.
destruir ali os meus pés de figo que eu cuidei com tanto carinho. A minha, como é que chama? Ali o soldado do Nabucodonosor pisando com a bota em cima do meu pé de espatifilos. Que absurdo! Como é que o Senhor permite isso, Deus? Entendeu? Tudo bem, Deus. O justo vive pela fé. Esse rei é muito mais ímpio do que todos os crentes aqui desse lugar. Ele serve a um ídolo e está destruindo o templo do Deus verdadeiro. Mas ainda que o espatifilos não floresça, eu vou continuar crendo em você. Você ainda continua sendo meu Deus. Tudo mostra o contrário. O que o meu olho está vendo fala exatamente o contrário. Eu estou vendo um ímpio prevalecer sobre o justo, eu estou vendo o templo de Deus ser destruído, eu estou vendo os cavalos pisarem nos figos, nas oliveiras, nas videiras, nos espatifilos do Senhor. Mas eu continuo acreditando em Deus. Prefiro, independentemente de qualquer circunstância, crer que o Senhor não caiu do trono. Que isso é uma circunstância. É essa a circunstância de Jeremias 29, por exemplo. Jeremias também é outro que os profetas dessa época ficaram todos meio boquiabertos. Tiveram que avançar pela fé, porque Jeremias foi um que viu também Nabucodonosor chegar e destruir tudo. Mas aí ele escreveu, olha, aparentemente essa surra que nós estamos tomando mostra que Deus não é Deus e que nem nós somos mais povo de Deus. Mas quem sou eu para discutir os pensamentos de Deus? Então o que eu vou crer é que esses pensamentos que Deus está pondo em ação são pensamentos de bem. São coisas boas que Ele tem para mim. Eu estou passando um momento terrível. Mas esse é o melhor de Deus para mim. Só pode ser. Porque Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo filho dele. Então esse versículo de Daniel 1:1 é esse momento. É um momento crítico, é um momento trágico, é um momento terrível, é um momento de desgraça, de catástrofe, de dor, de morte, de destruição. Né? É o ano 605. Daniel sendo levado cativo. 8 anos depois, para daquela circunstância histórica que nós vimos, da rebeldia dos reis de Judá, Nabucodonosor veio de novo contra Jerusalém, 8 anos depois, no ano 597. Lembra que antes de Cristo a coisa vem encontrando, vem assim, né, moonwalkermente, né? Ele vem ao contrário, vem 605, 4, 3, 2, 601, 600, 599, 598, 597. 8 anos depois, porque Jerusalém tinha uma cabeça muito dura, e eles preferiam ouvir os profetas de Satanás, né, que vinham contra os profetas de Deus, que era Jeremias, por exemplo, e eles ficaram fazendo aliança com os inimigos de Nabucodonosor, no caso o faraó. Nabucodonosor teve que vir lá de novo, dar mais uma varada. Já tinha levado Daniel no ano 605, veio no ano 597, pá! Deu mais uma varada. Nessa levou mais cativos, dentre eles o Ezequiel. E pôs o dedo no nariz do rei de Israel e falou, ó, você presta atenção. Presta atenção. Não prestou atenção. Passaram-se aí mais 597 para 586. 11 anos depois, Nabucodonosor teve que voltar, porque Israel insistia em ser desobediente. Aí dessa vez ele chegou e destruiu tudo. No dia 14 para 15 de agosto do ano de 586. Então, Nabucodonosor veio 3 vezes contra Jerusalém. No ano 605, levou Daniel. No ano 597, levou Ezequiel. No ano 586, aí destruiu tudo. E assim ficou destruído por 70 anos. Até ser reconstruído lá na época do Esdras, do Neemias, do Ageu, que o pastor citou ontem, do Zacarias. Aquela vide que não florescia desde a época de Abacuque, que floresceu na época de Ageu. Lembra do versículo que o seu irmão citou ontem? Ficou 70 anos sem espatifilos no jardim. 70 anos. Mas floresceu de novo. A fé de Abacuque venceu. Então vamos ao nosso texto, é Daniel 1.
Vamos ler o capítulo todo, porque dessa vez nós vamos, né? No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes utensílios, e aqueles que ele entregou na mão, levou-os para a terra de Sinear, a Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aliás, vamos ficar só no 2 aqui. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá. É lógico, o Nabucodonosor, ele era incrédulo. Ele não era nascido de novo. Ele não era crente. Ele não era israelita. Ele era um incircunciso, um rei gentio qualquer. Mas que Deus estava usando para disciplinar Israel. É evidentemente que ele pensou, falei, a questão aqui é que eu sou poderoso, o meu exército é grande, é bem treinado, tem ótimas armas, eu sou um estratega dos bons, né? Eu traço boas estratégias de guerra. Então, a causa desse triunfo, né, de eu ter vencido essa cidade de Jerusalém, é porque eu sou bom. Eu sou bom no que eu faço. Eu sou um reizão. Eu sou o cara, né? Eu tenho arma, eu tenho exército, eu tenho cavalos, eu tenho estratégia. Isso era o que ele pensava. Mas o que a Bíblia fala aqui, ó? O Senhor lhe entregou nas mãos. E isso não foi assim de uma hora para outra. Já havia séculos que Deus estava dando chance para Israel. Israel, olha o que você está fazendo. Mandava o profeta para avisar, eles matavam o profeta. Vem a pessoa, pastor Geraldo bate lá na minha porta, com a Bíblia debaixo do braço. Ô irmão, vim aqui trazer a palavra de Deus para você. Eu tiro o 38 e dou um tiro no meio da cabeça dele. Puf! Quer saber da palavra de Deus? Não. Era isso mais ou menos que acontecia. Deus mandava o profeta avisar para Israel, você está pecando, você está afastado de Deus. Mata esse cara. Não quero ouvir o que ele está falando, não. Era assim. E foi um atrás do outro. Todos os profetas que Deus mandava, Israel matava. Demorou. E não foi 1, 2, foram 20, 30, dezenas. Levou séculos. Deus avisando, 850 anos de desobediência. 850 anos, não é pouco tempo não. O Brasil nem tem essa idade. Terríveis. Teve morte de tudo quanto é jeito, apedrejado, cerrado, rasgado. Israel rebelde. Chegou uma hora que Deus falou assim, chega. Foi aqui. Ano 605, 597, 586. Então Nabucodonosor pode estar pensando, não, eu estou prevalecendo sobre Jerusalém porque eu sou o cara, mas não era. Isso nada mais era do que uma disciplina da parte de Deus. Deus estava usando Nabucodonosor para disciplinar Israel. Isso tem que ficar bem. Na realidade, é a soberania de Deus que estava agindo e atuando no cumprimento do seu plano perfeito. Dentro daqueles porquês que a gente falou. Por exemplo, vamos abrir em Jeremias 2, de 10 a 13. Deixa um papelzinho marcando Daniel aí, que nós vamos voltar nele, que é o nosso texto, né? Por que Deus estava usando Nabucodonosor como a sua vara? Né? Ele era o marmelo, né? A sua vara o marmelo. Jeremias 2, de 10 a 13, diz o seguinte. Passai as terras do mar, de Chipre e vede. Ele está falando para Jeremias, Deus. Jeremias, vai lá em Aparecida do Norte. Jeremias, vai lá em Lourdes. Mas ele está citando lugares históricos. Assim. Jeremias, vai lá em Meca. Vai lá nos lugares. Vai lá na avenida que se chama Machado, lá no templo do São Judas lá. Vai lá. Ali, que bairro é aquilo? União? Que bairro ali?
Vai lá um bom exemplo, vai lá em Aparecida do Norte, olha o que eles estão fazendo lá. Aquela fé, aquela devoção. O cara arrastando o joelho em cima das escadas, uma devoção, uma religiosidade. Vai lá em Aparecida do Norte e vede. Manda mensageiros lá na cidade de Lourdes, lá em Portugal. Presta atenção, atenta bem e vê. Se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve, porventura, alguma nação que trocasse os seus deuses? E olha que eles nem eram deuses. Quem é devoto da Aparecida não larga a Aparecida por nada. Ela é a cara. Ela é a deusa. Não larga. Tem aquela devoção, aquela convicção. Pô, Jeremias, você está olhando aí? Você foi em Aparecida? Você foi em Lourdes? Você foi em Meca? Você viu? Existe, porventura, alguma nação que troca os seus deuses? E olha que eles nem são deuses. Todavia, contudo, no entanto, como diz o Isaac, todavia, contudo, no entanto, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é nada. E eu que sou Deus fui trocado. E eu que sou o único que existe e é verdadeiro. Olha o grau de pecaminosidade de Israel. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. A palavra é gostosa e bonita, hein? Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, é o primeiro mal, o manancial de águas vivas. E dois, cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Além de ter me abandonado, ainda está me traindo com outro Deus que não é Deus. Mais um pulinho aí, anda umas poucas páginas, vai lá em Jeremias 6, 9 e 10. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha. É tipo assim, você está precisando muito de grana, você mexe nas suas gavetas, tudo para você ver, você acha as últimas moedas, que você tem que pagar a conta de luz, senão eles vão cortar ela hoje. O cara da CEMIG está chegando. Você precisa de R$18,50 de qualquer jeito para correr ali na lotérica e pagar essa conta. Então você mexe nas suas gavetas e procura com diligência. Você pode fazer isso em Israel. Israel é uma vinha, você vê se você acha uma uvinha caída em algum canto que eu estou morrendo de fome. Não acha. Vai metendo a tua mão como vindimador por entre os sarmentos. Não acha ninguém. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Por isso que eu usei essa expressão. Vocês lembram do ouvido incircunciso? É porque eu estava citando uma pessoa do nosso convívio, que você prega para ela. Eu falei, pois é, né, mas é... Aí volta lá para o assunto que não tem nada a ver. É um ouvido burro, um ouvido com prepúcio, um ouvido incircunciso, é um ouvido tampado, né? É o ouvido natural. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Não quer saber da palavra de Deus. 850 anos assim. E Deus dando chance. Então, quem sabe, né? Eu acho uma uva nessa gaveta. Quem sabe eles resolvem, né, me querer. Deus sempre macrotumos. Sempre longânimo. Sempre aguardando e esperando. Então tem essa questão do pecado individual. E tem também a questão do pecado da rebelião nacional. Porque dentre as muitas coisas, os 613 mandamentos que o Senhor tem na Torá, que são os 5 primeiros livros, a gente acha que eu anotei lá dentro do ônibus, deixa eu ver aqui, eu anotei lá em Crônicas. Nós temos aqui um texto em Levítico 25. Que é um dos 613 mandamentos do Senhor, lá em Levítico, que é o manual do sacerdote. Como ser sacerdote? É o livro de Levítico. Né? Lembra daqueles manuais Disney que tinha? O manual do escoteiro mirim, lembra, Elaine? Isso é dessa época. Tinha os manuais Disney. Manual do escoteiro mirim, manual disso, manual do... 25. Levítico é o manual do sacerdote.
Como oficializar no templo, é o manual. Esse estudo foi dado esse dia mesmo. É o regimento interno. Esse estudo foi dado esses dias aí, em 1992, lá na Gararu. Deve ter ali, a Janine talvez lembre, se a Márcia tivesse que lembrar, o Augusto deve lembrar também, você não estava dormindo no dia. Mas foi um estudo de muitos meses, né? Diz o seguinte em Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. O sábado, a palavra Shabá, significa descanso. O descanso se dá sempre no 7º período. Por exemplo, nós, como humanos limitados, hardwéricos e fracos que somos, Deus conhece as nossas limitações, ele fala assim, ó, você trabalha 6 dias, folga no 7º. Você precisa descansar. Você precisa repor as suas energias, senão você vai ficar estressado, você vai ficar improdutivo. Ele conhece esse hardware. A terra da mesma forma, porque a terra está ligada ao homem. A terra se tornou maldita por causa do homem. A terra está aqui para servir o homem. O homem é senhor da terra, então a terra também precisa descansar. Isso Deus é inteligente. Ele sabe que senão você esgota todos os minerais, acaba com os cálcios, fosfato, as coisas tudo, os hidrocarburetos que estão lá na terra. Vai esgotar, você tá todo ano plantando. Deus é inteligente. Ele falou, judeu, você vai usar a terra por 6 anos. Eu sou o Senhor. No 6º ano eu vou dar uma colheita bacana para vocês. Você não ficar com o seu estoque vazio. Você vai e estoca. Deixa a terra descansar 1 ano. O 7º ano passa. Aí no 8º ano ele se torna o primeiro. Você volta a plantar. Aqui, ó. 6 anos, Levítico 25, 2. Semearás o teu campo. 6 anos podarás a tua vinha e colherás os teus frutos e os teus espatifilhos. Porém, no 7º ano, haverá descanso. Shabá, descanso de descanso, né? Shabá de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Isso é uma lei. O judeu era obrigado a cumprir isso. Tudo que o Senhor disser, faremos. Ah, você vai fazer tudo que eu mandar, então estou mandando. Planta, colhe 6 anos, no 7º, descansa. E a ganância? E o olho grande? Não, eu vou plantar direto. E assim foram 400. A última vez em que isso foi obedecido foi mais ou menos em meados da época de Saul. Desde a época de Saul até agora, que no ano 605, durante 490 anos, eles deixaram de respeitar essa norma. Oi grande. Não, vou plantar também, está nascendo, eu vou plantar. Deus não sabe de nada, não. Olha lá como é que ele é burro. Ele falou que se plantasse não nascer, está nascendo. Por longanimidade. Chegou num ponto, aí a gente vai lá para Crônicas. Um dos últimos versículos de Crônicas, em 2 Crônicas 36, 21, fala um dos porquês do cativeiro. Israel ficou descumprindo Levítico 25 por 490 anos. 490 anos implica que... Oi? Levítico 36. 2 Crônicas 36, 21. Durante 490 anos, Israel deixou de cumprir Levítico 25. Isso acumulou 70 anos de descanso. Passaram-se 6, o 7º não descansou. Passou mais 6, isso acumulou 70 Shabás. 70 vezes 7 que a terra não descansou. Aí, a gente deveria até ter lido Jeremias 25 e 29 antes, mas a gente lê depois. 2 Crônicas 36, 21. Ué? Sim, foi contabilizando o saldo negativo. Foi formando um déficit. Né? Um déficit. No 7º ano, 1 vermelho. Aos 14 anos, 2 vermelho. Aos 21 anos, 3 vermelho. Não vou chegar nos 490, né? Aos 35 anos, 5 vermelho. Aos 49 anos, 7 negativo. Aí foi acumulando.
Chegou num ponto que Deus falou assim, até quando você perdoa? Até 70 vezes 7, não é? Chegou no 70 vezes 7. Engraçado como Deus cumpre o que ele fala. Ele vive o que ele prega, né? Aí acontece aquilo que aconteceu no ano 586. Aliás, não vamos ler ainda Crônicas, não. Põe porque ele vai citar Jeremias. Deixa marcado o segundo Crônicas 36 e vai comigo em Jeremias. Jeremias 25. Jeremias 25, 11 diz o seguinte. Jeremias 25. Jeremias vivia nessa época aqui. Está na iminência. Jeremias vivia ali poucos anos antes do Nabu chegar. Ele avisou a respeito do Nabucodonosor. Ele avisou. Em Jeremias 25, 11 diz o seguinte. 25, 10 e 11. 25, 8 em diante, né? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus está falando, Nabucodonosor vai prestar um serviço para mim. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. Isso é em Jeremias 25, 9. E os porei por objeto de espanto, de assovio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz do folguedo de alegria, e a voz do noivo, e a da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Tudo por causa do versículo 8. Que a gente está recriando aqui. Visto que não escutaste as minhas palavras. Quando você tem clareza do que Deus te fala e o seu coração fala assim, não obedeço. E você está arranjando encrenca para o seu lado. Não porque Deus te odeia, não porque Ele é mau, mas porque você precisa aprender. Aí você vai lá em Jeremias 29. Jeremias 29, 10 diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Guarda isso aí que daqui umas 32 semanas, daqui 32 púlpitos, nós vamos precisar dessa passagem. É esse versículo de Jeremias 29, 10 que Daniel, que era crente e lia a Bíblia, estava lá no palácio onde ele servia, que ele era um funcionário público. Ele leu, bem, essa profecia foi escrita há 69 anos, 11 meses e 20 dias atrás. Falta 10 dias para se cumprir Jeremias. Aí ele começou a orar a Deus. Aí veio a profecia das 70 semanas, lá de Daniel 9. Só guarda isso. Esse é o contexto de Daniel 9. Daqui 30 semanas eu vou falar, vocês lembram lá no último domingo de julho, que eu falei, daqui 30 semanas eu estou falando. Eu estava lá cativo. Não, estou chutando, faltava poucas semanas. Estava chegando a hora. Quando a gente estiver estudando Daniel 9, você vai ver. Não, é lógico que não faltavam 2 semanas. Eu estou hipoteticamente. Sim, claro. Ele estudava a Bíblia. Ele leu Jeremias 29, 10, que fala o seguinte, ó. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, aqueles que Jeremias profetizou em 25, 10, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Sim, lá em Daniel 9. Nós nem chegamos no 1 ainda. Isso lá em Daniel 9. Lá. 70 anos depois, Daniel ficou 70 anos lá no cativeiro. E lá no finalzinho dos 70 anos de cativeiro, um dia ele leu Jeremias 29, 10. Falou, não é que está chegando a hora? Aí ele fez aquela oração lindíssima lá de Daniel 9. Mas a questão aqui, Israel não está voltando ainda não. Israel nem foi. Está indo. Israel está indo para o cativeiro. Porque não ouviu as palavras de Deus.
porque não deixou a terra guardar os seus sábados. Aí um dos motivos de Israel ter sido levado cativo, de Deus ter feito com que Nabucodonosor lhe prestasse o serviço de vara de marmelo nas perninhas de Israel, está aqui em 2 Crônicas 36, 17 em diante, que diz o seguinte: por isso o Senhor fez subir contra ele, o povo de Israel, o rei dos caldeus. Ó, o Senhor fez subir contra ele. Lembra lá do nosso versículo de Daniel 1, 2? O que diz em Daniel 1, 2? O Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá. Nabucodonosor está achando que ele está vencendo essa guerra porque ele é bom, porque ele é forte, mas não é. Porque o Senhor lhe entregou na mão. Se o Senhor não entrega, não acontece. Nada que acontece em nossas vidas acontece fora da permissão de Deus. Tudo tem que ser dentro da permissão de Deus. Nada. O cabelo que caiu da minha cabeça hoje lá na pia, né, que a pia é branca, né? Ih, mozinho, estou ficando careca. Até falei que estou ficando careca. Caiu um fio do meu cabelo, eu estou com poucos. Caiu um fio de cabelo aqui na pia. Falei, Deus quis. Porque Deus quis. Se você bate o dedo na beiradinha do móvel, é porque Deus quis. Senão não teria batido. A linguagem de Daniel 1, 2, o Senhor lhe entregou nas mãos o rei de Judá, já tinha sido dito aqui em Crônicas. Por isso, segundo Crônicas 36, 17, o Senhor fez subir contra ele, o povo de Israel, o rei dos caldeus, o Nabu, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade. Deus não está tendo piedade nenhuma, senão chega. Chega. Não quer ouvir minha palavra? Chega. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. Você pode imaginar aquele velhinho de 98 anos querendo correr, tipo, arranca o pescoço do cara e derruba as tripas da donzela no chão. É uma coisa terrível, uma desgraceira danada. Mas porque eu não quis ouvir. A gente pensa, não, Deus não vai fazer isso, não, que ele é bonzinho. Vai brincando. Nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos. Os tesouros da casa do Senhor. E os tesouros do rei e dos seus príncipes. Tudo levou ele para a Babilônia. Aquele vaso que antes servia o Senhor no templo, agora era o pinico do Nabucodonosor. Quer fazer uma pergunta? Só uma impressão que está dando é que aí no caso então, o Nabucodonosor, pelo poder e pela destruição dele, igual você falou que ele matava cruelmente, né? Cruelmente. Ele não queria não, mas foi obrigado. Você me fez perder o esquema. Bom, me faz a gente pensar que ele estava achando que estava servindo realmente a Deus. O Deus dele estava, quer dizer, ele estava engrandecendo o Deus dele, que era um Deus falso, porque ele acreditava que era o Deus dele que estava entregando Israel. Exatamente. E por isso a crueldade, porque era o costume desses povos, como dos gentios, né, sacrificar os próprios filhos, sim, oferecer a Baal e a coisa. Sim. Aquilo para ele era uma coisa que para ele era como se ele estivesse sendo premiado mesmo pelo Deus dele. Exatamente. Muitíssimo bendito, é porque você está antecipando algo que eu vou falar um pouco mais para frente, é que naquela época existia a seguinte mentalidade. Há 2.600 anos atrás, aqueles povos da época tinham a seguinte mentalidade. Tem o Deus do faraó, tem o Deus de Israel, tem o Deus da Babilônia. Se o rei da Babilônia vem e vence o rei do Egito, é porque o Deus da Babilônia é mais forte do que o rei do Egito. Porque o rei do Egito não foi capaz de segurar a onda do seu filho. Ele foi para a guerra em nome do Deus dele, o egípcio, e perdeu. Então, o Deus dele não segurou, não teve força suficiente para dar a vitória para o faraó.
Isso significa que o rei da Babilônia é muito mais poderoso do que o rei do Egito. Era uma mentalidade na época. Daí, a gravidade da questão. Deus está pondo o nome dele na lama. A questão não é que ele está permitindo velhos e donzelas morrerem. Ele está jogando o nome dele na lama, por causa de Israel. O nome que é acima de todo nome está sendo vilipendiado, imundiçado. Porque, como bem disse o Marcelo, o que está na mente, não somente de Nabucodonosor, mas na mente de todos os povos que estão assistindo o Deus de Israel não vale nada. Não conseguiu proteger Israel. Porque o Deus da Babilônia é muito mais forte do que o Deus de Israel. Porque o rei da Babilônia venceu o rei de Israel. Isso quer dizer que o Deus da Babilônia é mais forte do que o Deus de Israel. E mesmo o próprio Israel ficou confuso por isso. Porque Israel servia a outros deuses. E como você falou, eles tinham vergonha de abrir a palavra. Certamente porque pelas circunstâncias de vista, e não espiritualmente, à vista, parecia que o Deus daqueles povos, ou do mais forte na época, estava realizando. E daí então a entrega e a alegria do povo em adorar esses deuses. Quer dizer, de fato Deus estava se colocando numa situação complicada, se colocando na lama, mas é uma questão para se pensar, né? Porque ele queria se mostrar para Israel. Parece um pouco uma contradição, mas é explicado pela história, né? Pelo próprio texto. Por isso, a estupefaciência do Abacuque, que estava no alto do monte assistindo Israel ser dizimado, o templo ser destruído, e o Deus da Babilônia venceu o Deus dele. E ele tinha certeza que o Deus dele era o único verdadeiro e que o outro não era nada. Por isso que ele escreveu, o justo tem que viver pela fé. Que se depender da vista, eu largo esse treco aqui agora. Eu nunca mais volto nessa igreja, eu rasgo minha Bíblia. Porque se depender do que eu estou vendo, Deus não é Deus. O fato era, Deus não, esse é o fato. Deus não é Deus. O Deus da Babilônia venceu o meu Deus. O que eu achava que era o verdadeiro. Vai falar, não, eu continuo crendo que o meu é verdadeiro, apesar dessa circunstância toda. A Espatifilo está pisoteada, mas eu continuo insistindo, eu ainda creio que o meu Deus é o Deus verdadeiro. Isso aqui só pode ser uma circunstância provisória. É algo que Satanás usa todo o tempo na vida de todo mundo. Puxa, mas você foi na praça certa, não nasceu, ninguém levantou a mão. Essa igreja aqui não enche nem por reza, como se diz, né? Não nasce de novo, não vem recém-convertido nesse negócio aqui. Esse treco não vai para frente, desiste desse negócio, gente. Vocês estão malhando em ferro frio, estão perdendo tempo. Isso é o olho. Isso é o que a aparência mostra. Mas alguém aqui tem dúvida de que Deus é Deus? Eu não tenho. Eu não tenho prova nenhuma, mas existe uma convicção de fé no meu coração. Que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim. E ele tem uma obra para mim. E eu estou fazendo e não está acontecendo praticamente nada. Mas eu tenho certeza. Ele é Deus, ele é o meu Deus, e ele quer que eu faça o que eu estou fazendo. Então o resto é resto. O fruto, a aparência, o que isso está mostrando, isso não é da minha conta. O que importa é que eu obedeça. O Senhor não tem que dar os detalhes do plano para o servo. O servo, o máximo que ele tem que fazer é obedecer. E mesmo depois que eu fizer tudo o que tem que fazer, eu ainda vou receber um diploma. Servo inútil e incompetente. Lembra dessa pregação? Depois que o Senhor, ele fala o seguinte, ó, você fez tudo que tinha que fazer? Fiz, Senhor, obedeci tintim por tintim. Beleza, vou te dar um diploma aqui. Servo inútil. Porque você fez o que tinha que fazer. Você é um servo inútil. Você tem que buscar no Senhor unção e sabedoria para fazer além e muito mais e melhor do que aquilo que o Senhor tem te mostrado. Porque nisso você está mostrando empenho. Você está mostrando determinação. Você está mostrando fé. Mas só para fechar o nosso texto aqui, de 2 Crônicas 36, né? O Senhor fez subir contra Jerusalém o rei dos caldeus,
entregou todos os jovens, donzelas, velhos, avançados de idade, os utensílios do templo. Verso 19. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia. Aí está Daniel, está Ezequiel. Onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso daqui umas 30 semanas nós vamos estudar, o Ciro. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias. Tanto Jeremias 25 como Jeremias 29. Lumicolor aí nesse pedacinho do versículo 21. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Aquele lá do Levítico 25. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Ah, vocês não vão deixar a terra descansar, não? Vai descansar na marra. CQC. Não quer deixar a terra descansar? Eu levo vocês para lá, quero ver vocês plantar vinho aqui. Vocês vão ficar tudo com algema lá na perna e no pé lá, escravo do rei de Nabucodonosor. Ou seja, o cativeiro teve inúmeros propósitos. Ele veio para ensinar Israel que não existe outro Deus além de Deus, para que eles abandonassem a idolatria. Ah, você quer ser idólatra? Você quer adorar outros deuses? Eu vou te levar para a capital da idolatria. O lugar onde mais tem pai de santo para você adorar. Você quer adorar outros deuses? Eu vou te levar para a capital. Eu vou atolar ídolos de pau e pedra, não sei, até a cabeça, até a tampa. Você vai ficar com nojo disso. Esse foi um dos propósitos. Para a terra se descansar, para eles passar a dar valor da palavra. Foi lá no cativeiro que surgiram as sinagogas. Eles sentiam tanta saudade da leitura da palavra que eles começaram a criar mini templos, que eram as sinagogas. No final das contas, como tudo que Deus faz na nossa vida, inclusive os momentos de disciplina, no final acaba sendo proveitoso, acaba sendo útil. Deus não perde nada, não. Mas poderia ter sido de uma forma menos dolorida. Essa aqui é a questão. Que você vai aprender, você vai. É aquela velha história, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Vai aprender.